Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vai ser uma ótima noite, com certeza. Bom dia. Automático, né? Estou morrendo de sono. Me desculpem, mas deixa eu voltar para aqui agora. Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Bom dia. Que a gente possa estar plenamente consciente, presente e possa aproveitar as discussões da manhã de hoje, onde a gente amadurece, onde a gente tem chance aí de refletir sobre nós, sobre nossas vidas. Na manhã de hoje, especificamente, a gente estuda o capítulo de número 3 do livro Momentos de Saúde. Depois foi condensado, né? Com outro livro dela, e aí ficou um livro só. Né? Essa obra é uma obra fantástica porque ela começa os capítulos trazendo frases para a nossa reflexão. São frases que ressoam em nós como se fossem mantras. E hoje, especificamente, a gente fala sobre o capítulo Fenômenos Renovadores. É um capítulo interessante para a gente refletir, que fala sobre mudança, impermanência, transformação, renovação, que é algo constante em nós. Ela já começa nos chamando a atenção para o fato de que tudo está em permanente transformação. Isso me faz lembrar o filósofo grego Heráclito, quando dizia a sua famosa frase. Ele nem falou isso exatamente, mas a ideia é essa. A gente pega e passa adiante com essa ideia de que nunca o mesmo homem atravessou o mesmo rio. Porque o homem já não é mais o mesmo, adquiriu uma nova experiência, e o rio já não é mais o mesmo a partir do momento em que as águas passaram, são novas águas chegando, ou seja, estamos em constante transformação. A única coisa que permanece é a impermanência. A única coisa que não muda é a mudança, que continua acontecendo constantemente. O espírito Viana de Carvalho, pela mediunidade abençoada de Divaldo Franco, vem nos dizer que a cada 53 semanas, ou seja, um ano, que tem 52 semanas, e uma semana, nós não temos sequer uma molécula do nosso corpo igual ao que tínhamos anteriormente. A cada 53 semanas, todas as moléculas do corpo são mudadas. Isso é realmente incrível, né? A gente pensa assim, quer dizer então que eu estou com um corpo novinho em folha? Exatamente, apesar de não parecer. Apesar de olhar para o espelho e ver aqui e acolá uma ruguinha nova, uma normal. Mas eu estou sempre me transformando. Nesse exato momento a gente está numa velocidade estonteante. Por exemplo, vocês não percebem, mas em relação ao eixo de rotação da Terra, vocês estão, nesse exato momento, a 107 mil quilômetros por hora. Eu estou trazendo aqui uma situação ideal como se vocês estivessem na linha do Equador. A gente está um pouco abaixo. Não é exatamente isso, mas é algo muito próximo de 107 mil quilômetros por hora. Vocês estão nauseados, estão sentindo a velocidade? Não dá para sentir. Porque a gente só percebe a velocidade quando há mudança na velocidade. A gente só percebe quando há desaceleração ou aceleração. Se não houver, como a velocidade é constante, a gente não consegue perceber essa velocidade. A gente não sente. A gente não tem um parâmetro relativo para olhar e dizer, tá vendo ali que a gente está realmente? A gente não sente. A gente não percebe.
Desculpa, falei errado. Não, tá errado isso, tá errado. São 1.670 km por hora em relação à rotação. 1.670. 107.000 km por hora é em relação ao Sol. Estamos fazendo um movimento de translação ao redor do Sol. Olha aí, hein? Que velocidade enorme que a gente está nesse exato momento. Pense aí, estamos rodando ao redor do eixo da Terra, estamos rodando ao redor do centro do sistema solar, que é o Sol, e também estamos rodando ao redor do centro da Via Láctea. Porque existe no centro da Via Láctea um buraco negro, ou seja, uma estrela extremamente massiva, tão pesada que a luz não consegue escapar dela. Ela é tão pesada, a gravidade é tão alta que a luz é sugada para dentro, ela não consegue expandir luz. E a gente está circulando ao redor dessa grande estrela massiva a não menos do que 903.600 km por hora. Eu falei aqui só 3 movimentos, a Terra tem muito mais. 3 grandes movimentos que vocês estão nesse exato momento fazendo sem perceber. Estamos constantemente em movimentação. Aí eu trago um paradoxo que é interessante, tem a ver com a fala de Viana de Carvalho, que é o paradoxo do navio de Teseu. Porque, segundo a mitologia, Teseu, o herói grego, mata o Minotauro e salva os filhos do rei Minos. E volta e funda a cidade de Atenas. Teseu, quando faz esse movimento de volta, ele vai junto com outro barco. O outro barco dele tem um navio de Teseu e outro barco cujo nome é o Carniceiro. A cada momento que o barco vai passando numa jornada longa, peças vão caindo. E as peças vão sendo substituídas. Natural. Aqui e acolá, novas peças são colocadas e ao longo dos anos, nós chegamos ao fato de que nenhuma das peças originais do barco inicial se mantém. Aí vem o paradoxo do navio de Teseu. A gente pode afirmar que é o mesmo barco ou é outro barco completamente diferente, porque não tem sequer mais uma peça só do barco original. Na filosofia a gente não tem uma resposta para esse paradoxo. Cada filósofo vai tentar responder de uma forma diferente. Porque o barco que saiu do porto A é diferente do barco que chegou no porto B, e ainda assim é o mesmo barco. A gente entra aí no paradoxo da identidade. Do mesmo modo que eu falei agora há pouco, as nossas moléculas orgânicas são completamente trocadas a cada 53 semanas. E no entanto a gente continua com a sensação de que é o mesmo corpo. Mas o corpo perde só. A questão está aí, né? É realmente o mesmo corpo ou você está com um novo corpo a cada momento? Então, na filosofia, a gente não chega a uma resposta. Tem filósofos, inclusive mais recentes, como Thomas Hobbes, Leibniz, que vão propor soluções a essas questões desse paradoxo do navio de Teseu, do barco de Teseu, tanto faz. Inclusive, existem aprofundamentos paradoxais, filosóficos. Por exemplo, se a cada peça que o barco de Teseu lança no mar, o carniceiro pega aquela peça e coloca para poder ajeitar os defeitos que vão surgindo nele também. E no final, as peças do barco de cá estão todas no barco de cá. A gente pode dizer que o barco de cá virou de lá ou como é? Ou seja, não existe uma resposta que a gente possa chegar sem que cheguemos a um dilema filosófico. A gente não tem como dizer exatamente, com precisão, se um barco é A ou B, ou como é, a gente não sabe. A gente não tem certeza.
Porque existem divagações, existem elucubrações filosóficas que a gente não consegue abarcar de maneira a todo mundo concordar como sendo aquilo a verdade. Mas quando a gente olha para si e passa a olhar não apenas o nosso lado orgânico, não só a nossa corporeidade, vamos pensar em termos de evolução espiritual, amadurecimento do ser. A cada momento você está se transformando. A cada momento você está evoluindo. E ainda assim permanece sendo você. A cada instante você aprende algo novo e ainda assim permanece sendo o que você é. Buscando inclusive ser o mais completo você que só você pode ser. Então, nessa caminhada, nessa jornada de transformação, a gente não tem muito o que fazer senão aceitar a mudança. Somos mutantes. Estamos constantemente nos transformando. E isso é absolutamente necessário para que a gente permita que a coisa aconteça de maneira tranquila. Porque, querendo ou não, estamos nos transformando. Resistir talvez aí seja um ato de ignorância. Porque, como diz Jung, aquilo a que você resiste, persiste. E Joana de Ângeles vai afirmar no livro Dias Gloriosos que nós muito frequentemente resistimos às necessárias mudanças e isso a gente chama de rebeldia. A isso a gente dá o nome de revolta. E quanto mais a rebeldia, quanto mais a revolta reina em nosso coração, maior é o nosso sofrimento. Maior é o nosso sofrimento. Mais a gente se angustia e impede do processo acontecer. Na psicologia analítica a gente fala do eixo ego-self, que é uma ligação que existe entre o ego e o centro da psique, e a totalidade da psique, que é o self, que à medida em que a gente amadurece, o self toma conta. Então, ainda que o ego resista, e quanto mais ele resiste, mais doloroso é o processo, é preciso que a gente permita que o self, que dentro do olhar espírita é a centelha divina que nós carregamos, é que mande, é que comande a nossa vida. É o Cristo que vive em mim, que precisa se expressar, como dizia Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não é mais o ego, Saulo. Agora é o self, Cristo, que se manifesta através dele. E essa é uma jornada inexorável. Todos nós viveremos. Todos nós estamos vivendo. Estamos nessa caminhada de acordar, nesse despertar. Todos nós estamos gradativamente acordando para a realidade espiritual. E o capítulo é sobre isso, sobre esses fenômenos que a vida nos traz para nos renovar. É a chamada na chincha, é a encostada no muro com a sacudida, dizendo assim: ó, bora meu filho, acorde! Você não está vendo não? A vida não é isso que você está achando que é. Acorde. Até na leitura disso aqui a gente vai ver. Eu vou deixar para ler as frases que eu considero aqui mantras no final. Vamos pegar a fala dela. Ela diz assim, ó: a vida é um incessante mecanismo de transformações. Tudo está mudando o tempo todo. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. O repouso é interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Você que acha que você está paradinho aí sentado ouvindo Danilo, você está numa velocidade estonteante. Eu não estou falando só do organismo físico, não. Eu estou falando também do espiritual. Quando eu conto a história de Angulimala, uma frase me chama muita atenção. Angulimala foi um dos discípulos de Buda.
famoso porque era um grande assassino, carregava um colar de dedos dos homens que ele havia assassinado. Misericórdia. E aí ele, na sua transformação, na sua caminhada, na sua jornada, ele se encontra com Buda. E aí ele diz para Buda estancar os passos, parar de vir em direção a ele. Buda diz: há muito eu já estanquei os meus passos. É você que corre desesperadoramente em direção a mim. Olha aí como nós estamos agora, aparentemente sentados aqui, correndo desesperadoramente em busca da iluminação. Que é isso que Buda significa. Iluminado. Olha aí que jornada, hein? A gente está em aparente processo de repouso. Não estamos em repouso. Mas vamos lá, Joana continua. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamento humano encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões. O tempo todo temos convites à renovação, à transformação. Aliás, falava ontem no Centro Espírita lá de Irará, falava online, né? E nessa fala online a gente teve a chance, Centro Espírita a Caminho da Luz, lá de Irará. A gente teve a chance de trazer uma página de Joana de Ângeles do livro Convites da Vida. E lendo essa página, a gente vai percebendo como Joana, no capítulo Convite ao Evangelho, ela vai trazer o fato de que nós estamos, na nossa vida, constantemente em aprendizado. Porque vivemos verdadeiras lições profundas, lições sem palavras, dissertações extremamente profundas, sem articulação de palavra. Aí basta que a gente cave um pouquinho na nossa memória situações na vida em que a gente aprendeu algo extremamente profundo sobre nós ou sobre o existir. Não precisou ler nada, não precisou de uma... Não! Foi a vivência. Tá vendo aí, coisinha? Você se achando o máximo, você não é mais do que um sarapatel de coruja vencido. A gente às vezes tem uma chamada, às vezes a vida vem e dá uma sacudida de com força, como diz meu amigo Naon Castro. De com força, ou seja, ó, vem mesmo e faz o freio de arrumação. E aquele aprendizado ali, você vive aquilo, você fica, meu Deus. E eu lá no curso de Joana falando bonito na frente do povo e continuando ainda com essas dificuldades, com esse egoísmo, com esse orgulho infantil, ingênuo. Eu lá me achando o máximo, charlando para a família da Evangelho lá, abrindo e explicando, porque eu aprendi legal lá no ESD, e ainda tropeçando, tropicando em coisas pequenas, se sentindo ofendido, com bobagem, cheio de melindre. É a lição silenciosa que a vida nos traz. E não precisa o outro vir dizer, tá vendo aí? Não, é você com você dizendo, ó, tá vendo aí, miséria? Receba na caixa do catarro. É você sendo sacudido pela necessária transformação. Que a vida vem para mostrar, ó, ainda tem isso aqui, viu? Você está achando que você já está lá em cima? Como diz meu amigo Walker Lins, que foi meu evangelizador aqui nessa sala. É bom que se diga, na Juventude Espírita Paulo Estevão. Já morreu? Não, Walker. Gente, Walker, meu amigo. Eu encontrei ele na Mansão do Caminho, quando eu fui falar lá na Mansão semana retrasada. Walker diz assim, a gente tem a evolução de pau de sebo. Evolução de pau de sebo. A gente sobe, escorrega. Sobe, só escorrega. Porque aí a gente vai lá em Lev Vygotsky, o pensador, o psicólogo russo,
que traz uma contribuição incrível para a psicologia da aprendizagem. Ele fala da zona de desenvolvimento proximal. Não é um ponto. Você não chegou ao nível evolutivo, você chegou numa zona de desenvolvimento. Você consegue variar entre aqui e aqui. A evolução de pau de sebo. Você está aqui, ó. Você não está aqui. Você está aqui. É diferente, ó. É um intervalo, não é um ponto. Então, a gente ainda tem esse tipo de circunstância e precisa acordar, despertar para perceber em qual intervalo nós nos encontramos e porque ainda não conseguimos alçar, porque ainda não conseguimos limpar o seco para poder subir a graxa que ainda nos traz tanta dificuldade, que ainda está em nós. Precisamos nos purificar como vasos, como dizia Paulo de Tarso. Somos vasos. Então precisamos nos purificar para que carreguemos em nós a água pura do Evangelho. E aí Joana prossegue. Ela diz assim: essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. A gente vai tendo alterações e se aproximando da verdade. Gradativamente a gente vai ampliando os olhares, inclusive quanto mais amadurecidos, quanto mais evoluídos, quanto mais robustos espiritualmente, mais nós somos capazes de confrontar os paradoxos, os contrassensos. Mas a gente vai ter a humildade de reconhecer que a gente não consegue alcançar determinados conhecimentos ainda. Mas a gente vai tomando consciência que a gente não consegue ainda vislumbrar os porquês e paraquês. A gente não consegue ainda. Lembra aí que eu já falei, né? Daquela fala de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. O que faço ainda, você não compreende, mas um dia compreenderá. Essa tomada de consciência. O que Jesus está fazendo comigo agora, eu ainda não compreendo, mas um dia eu vou compreender. E aí com isso eu me sinto inspirado a prosseguir, a continuar. E aí Joana diz assim: conforme se pensa, assim se procede. Olha aí, hein? O pensamento. Como diz Kardec no livro A Gênese, o pensamento e a vontade estão para o espírito como as mãos estão para o homem. Olha que fala importante, hein? Já falei aqui também o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, quando vai falar sobre as potências da alma, ele fala do pensamento e da vontade. E quando ele fala da vontade, ele vai dizer que a vontade é uma alavanca que nos permite caminhar, é uma ferramenta. Então por isso Joana chama a atenção. Como se pensa, assim se procede. E é por isso que tanto falam nas palestras para que a gente reflita. Marion Woodman, a analista junguiana, ela tem uma frase que é fantástica, eu sempre repito: cuidado com a qualidade de informações que você consome, porque isso vai se tornar ruído de fundo da sua mente. Olha aí, hein? Cuidado com a qualidade de informações que você anda consumindo, porque isso acaba prejudicando. A gente precisa tomar muito cuidado, porque se for para ficar alimentando raiva, indignação, se for para ficar o tempo inteiro numa constante emoção negativa em relação à realidade, talvez seja melhor repensar, porque isso vira ruído de fundo. E como se pensa, assim se procede. E aí Joana diz: a mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pela atitude por expressar a realidade espiritual de cada um. Perceba que nós temos níveis, várias gradações, várias formas de trazer aí. Eu trago a que eu sempre falo aqui, que é a de Ouspensky, que na verdade é inspirada na fala de Gurdjieff. Ouspensky,
Ouspensky, que foi discípulo de Gurdjieff. Pensador russo, espiritualista, filósofo, que vai falar que nós temos níveis de consciência. O mais basal é o nível da consciência de sono. A pessoa que vive como se fosse alguém que está dormindo. Como é isso? Fisiologia pura. Fisiologia pura. Uma pessoa que está dormindo ali, é o coração batendo, a digestão acontecendo, o cérebro se reorganizando. É fisiologia. É basicamente fisiologia. Aí a pessoa vive a vida dela para conseguir a manutenção da espécie e do espécime. Pronto. A vida dela é isso. Não tem mais vislumbre, não tem significados existenciais profundos, não tem nada disso. Se você evoluir um pouquinho para Gurdjieff, a gente vai chegar no nível de consciência de sono com sonhos. O que é o sono com sonhos? Você olha uma pessoa que está dormindo e sonhando. O olho está ali virando para um lado e para o outro, ó, fase de sono REM, Rapid Eye Movements. Ou seja, movimentos rápidos dos olhos. Ó, os olhos estão para um lado e para o outro. E o sonho, a vida mental, a pessoa balbucia alguma coisa, fala alguma coisa ali. Eu fico doida para entender. É o que? É o que isso aí? Vida mental nascente. O sono com sonhos é um aceno de uma vida mental. É o momento em que a pessoa já começa a buscar o sentido, a buscar o significado. Aí ela vai desenvolver, por exemplo, as superstições. Menino, desvira essa sandália, senão sua mãe morre. Ave Maria mesmo. Fecha o guarda-chuva, senão você não cresce. Não vá no pé de sua irmã, senão ela não casa. Não tem absolutamente nenhuma conexão causal. Estou eu aqui, já casei 2 vezes, espero que seja só essas 2 mesmo. E varria meu pé dizendo, não quero casar, varria de propósito. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Então, ó. Esse aí tá dizendo que você varria de propósito. É porque eu varria de propósito, tinha que ser sem querer, né? Olha, a justificativa do supersticioso é maravilhosa. É ótima. Maravilhosa. É igual uma piada que eu vi essa semana do cara dizendo assim, ó. Quem aqui ainda acredita em astrologia? Aí um monte de gente, aí ele, pois bem, diga aí, quem consegue adivinhar qual é o meu signo? Aí a pessoa, virgem, não sei o que, não sei o que. Ele, não. Aí ele foi brincando, dizendo, você tem mais 12 chances. E aí a pessoa fala, tal, ele, não. Aí ele diz, tá vendo, ninguém descobriu que eu sou de Escorpião. Aí a mulher gritou de lá, eu sabia! Aí ele, e se eu disser pra você que eu menti, eu não sou de Escorpião? Aí eu pensei, ou seja, acaba que a gente vai achar 1001 justificativas para confirmar as nossas hipóteses, que não funciona exatamente dessa forma. A gente precisa tomar muito cuidado. E aí é interessante porque a pessoa evolui, sai daquele nível de superstição, passa para o nível superior, que é o quê? Chegou não, está ainda no nível de sono desperto. O que é sono desperto para Ouspensky? É quando a pessoa está no nível de consciência em que ela percebe que ela só vai ser feliz se os outros forem felizes. Ela percebe que é preciso buscar a arte de maneira mais quintessenciada, é preciso buscar a ciência como tentativa de explicação da realidade, a filosofia para inspirar diante das angústias do existir. A pessoa já vai buscar sair do senso comum, sair, buscar outras possibilidades. E aí ela vai evoluir e chega num outro nível, que é o nível de transcendência de si. Aí ela começa a perceber, como diz Pierre Weil, que quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. É o momento em que ela desperta, que ela precisa sair de si, despir-se de si mesmo, para que algo superior a ele, a ela, se realize através dela, ou dele. Então nessa jornada de transcendência de si, você chegou no ápice? Não, ainda tem mais um nível. Para Ouspensky, a gente chega lá no nível de consciência cósmica. São os níveis de consciência dentro do espectro de consciência de Ouspensky, que é copiado, na verdade, de Gurdjieff. E aí a gente vê que
O nível de consciência cósmica é o ápice, é o estado crístico. É a experiência luminosa, não é luminosa, não é com luz. É N de numen, N de nariz. O que é isso? Experiência luminosa é você ser um com o universo. É você conseguir alcançar um estado de consciência em que você é um com Deus. É como disse Jesus, né? Eu e o Pai somos um. É esse estado crístico em que você se identifica com o cosmos, se identifica com o Criador. É algo muito superior e que pouquíssima gente experimentou. E por isso muita gente acredita que nem é possível de se viver. Então esses são os níveis de consciência que você vai exteriorizar. Então aí é que está, né? Os níveis psicológicos. Aí Joana diz, o processo que precede a ação é de natureza mental. Ou seja, tudo começa da mente. Isso é interessante porque Joana está trazendo aqui um princípio hermético. Um princípio que é estudado pelos cabalistas, estudado pelos alquimistas, estudado em diversos, os maçons. A gente vai ver os Rosacruzes, estudam, os ocultistas, eles estudam isso, mostrando que tudo nasce da mente. Tudo procede da mente. Esse princípio hermético é o mesmo princípio que é representado pela sigla. Algum maçom aí? Ok, ó. Muita gente interpreta isso de maneira equivocada, mas dentro do hermetismo alquimista, essa é uma sigla latina que significa mens incorpore tanto molem regit, que significa a mente rege a grande massa corpórea. É a mente, tudo começa na mente, é a mente que rege. O corpo é submisso à mente. O corpo é um instrumento da mente. O corpo é uma ferramenta da mente. É a mente que realmente conduz. Então essa é a perspectiva dentro do olhar hermético com relação ao fato de que tudo nasce da natureza mental. Tudo tem natureza mental. No Dhammapada, o livro sagrado dos budistas, Buda afirma que tudo é mente. Tudo depende da forma como você enxerga, não das coisas como elas são. Elas dependem do observador, de quem está observando. Isso faz toda a diferença. Quanto mais o observador se conhece, mais próximo da verdade ele está em relação à realidade externa. Danilo, e essa mente às vezes varia um bocado, vai depender daquela do nosso nível de consciência. Do estado de felicidade que você depende do nível de consciência, né? Até num quadro mesmo, bota um quadro, um dia você olha, outro dia você já percebe diferente, outro dia... Kardec fala da maturidade do senso moral. É um conceito de Kardec, é um dos principais conceitos, na minha opinião pessoal, eu estou falando uma opinião bem pessoal, um dos principais conceitos de Kardec, maturidade do senso moral. Olha que interessante esse conceito. Porque ele diz o quê? Que para algumas pessoas, uma música erudita vai ser uma coisa plena, enquanto que para as outras pessoas, aquilo são só sons, barulhos. Então depende da maturidade do senso moral desse observador. Olha que interessante para a gente refletir. Depende de quem está olhando, depende de quem está vendo. E aí ela diz assim: portanto, tudo quanto se afirma ou nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Ou seja, nasce da mente, a gente vai plasmar, é a chamada ideoplastia. A gente transforma em realidade. Olha que interessante para a gente refletir, né? A gente transforma em realidade. Se você procurar chifre em cabeça de cavalo, você vai achar. Porque você vai materializar. Ah, tá vendo que eu disse a pontinha aqui, ó? Você vai encontrar. Então é preciso que a gente perceba que tudo reside na mente. A gente vai construir a realidade de acordo com essa mente.
Eu que já atendi pessoas com transtorno delirante persistente. São pessoas que têm paranoias tão profundamente arraigadas que não tem muito o que se fazer. Não tem tratamento para esse tipo de transtorno. Nem medicamento. Nem medicamentoso. É o transtorno mental cujos remédios antipsicóticos não têm efeito. Imagine aí, você toma risperidona, aldol, você toma olanzapina, quetiapina, paliperidona, você toma inúmeros antipsicóticos e não tem absolutamente nenhum efeito. É esse tipo de transtorno. E a psicoterapia não tem também efeito, gente. Não funciona porque você não vai conseguir convencer uma pessoa que tem certeza absoluta que as coisas são daquele jeito. E é interessante, eu já falei isso aqui, né? Que na psicose, a psicose é da ordem da certeza, enquanto que a neurose é da ordem da dúvida. O neurótico, ele fica, será? E se não for? Ou seja, o neurótico fica sempre na dúvida, enquanto que o psicótico, ele tem certeza absoluta. E aí, na situação da psicose, especificamente do transtorno delirante persistente, isso vira uma característica da personalidade do doente. Então é difícil, porque ele vai encontrar a realidade dessa forma. Ele Não, vive, é bem às difícil. vezes, numa história, e Vive na a história. realidade, não. Ai, meu Deus, isso não é É bem difícil a situação. Então ele acaba transformando em realidade, apesar de uma realidade subjetiva, né? O acompanhamento psicoterapêutico com uma criatura dessa seria mais para quê? Assim? Para tentar, mas para tentar fazer com que ela tome consciência que ela tem um transtorno. É difícil. Então é a tentativa. Porque ela não tem a chamada anosognosia. A pessoa não tem consciência de doença. Ela não reconhece que ela tem uma doença. Isso é difícil pra caramba. É bem difícil. Aí ela diz, é uma coisa que ela fala aqui que é interessante, né? A gente pensa só nas afirmações, mas as negações, gente, se elas são afirmações. Quando a gente nega uma coisa, a gente está afirmando sem perceber. Gente, por favor, não pensem num cachorro preto de coleira vermelha. Eu já pensei. Já pensaram? Por quê? Porque a negação afirma para depois negar. A mente da gente é analógica. A gente usa analogias. Então, primeiro, se eu não quero pensar num cachorro preto de coleira vermelha, eu digo, ó, isso aqui eu não quero pensar, acabei de pensar. Por isso que não funciona se a gente ficar dizendo assim, ó, eu não quero ser mais ciumento. Eu não quero ser mais egoísta. Não funciona. Como é que funciona? Como é que funciona? Fazendo afirmações e não negações. Eu preciso trabalhar isso. Entende? A gente precisa afirmar e não negar. Eu não sou egoísta. Não. É o contrário do egoísmo. Altruísmo. Eu sou altruísta. Ah, tá. Eu vou construir uma visão de mim e agir em consonância com isso. Eu preciso ser congruente. Não adianta só falar, fazer afirmação só. Eu preciso viver isso. É igual aquela história das pessoas que foram rezar. Aí o pastor disse assim, ó, quando vocês vierem, a gente vai fazer a prece para poder chover. Vai chover e a gente vai conseguir chover. Aí quando as pessoas chegaram, aí eles vamos voltar todo mundo para casa, porque hoje não vai chover. Mas por que não vai chover? Porque ninguém trouxe guarda-chuva. Ou seja, tem que agir em consonância com o que a gente verdadeiramente acredita. Aí também já fica esquisito. A gente precisa ter congruência. Entendeu? A gente precisa verdadeiramente agir em congruência. É como disse o centurião a Jesus, Senhor, eu mando em homens. Eu sei que o Senhor é capaz de mandar também. Basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado. E aí Jesus vira e diz, eu nunca vi em todo o povo de Israel uma fé tão grande quanto a desse homem. Pois vá, e o que você está pedindo já está realizado. A tua fé te salvou. Olha aí, hein? É isso aí. É transformar em realidade. Isso é tão difícil. A gente tem tanta dificuldade ainda com relação a isso. Aí ela diz o quê? O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e dissabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida.
nessa fala dela aqui, eu chamo a atenção para que a gente tenha muito cuidado com a positividade tóxica. Não é colocar para baixo do tapete o pensamento negativo que ainda temos. Não é fingir que ele não existe. Não é ignorá-lo. Como eu sempre falo nas palestras, aquela frase da música de Fagner. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Você jogar para baixo do tapete o pensamento negativo que você ainda tem, não funciona. É preciso que você transforme e não negue. Negação é mecanismo de defesa do ego e talvez, como diz Freud, um dos mecanismos mais primitivos, mais ingênuos, mais imaturos. É igual você ver um menino, eu tenho um filho de 3 anos de idade, está completando 4 agora, e você diz assim, você fez tal coisa? Ele, não. Você comeu chocolate? Não. A boca é toda suja de chocolate. Negação. Mecanismo de defesa do ego. Agora, e por que ele nega? Porque ele é proibido de comer chocolate? Porque naquele momento ele tinha sido orientado a não comer o chocolate. Porque naquela hora, a hora que ele vai se preparar para dormir, uma criança comer chocolate antes de dormir não pode. Vai ficar ativo, vai ficar azoado, virado no estopor. Né? Então não pode. Ele meteu o chocolate na boca e disse que não comeu. Então por quê? Porque não consegue arcar com as consequências de ter feito o que foi dito para não fazer. Aí ele nega, aprende a mentir. Né? A gente faz isso. A gente faz isso. É nessa faixa etária que se aprende a mentir, né? É com 3 anos de idade que se aprende a mentir, A gente aprende a mentir desse jeito. Né? E aí vem a pergunta, né? E aí vem a pergunta boa para a gente pensar como adultos que somos. E se ele disser a verdade, a gente dá conta? Aí eu trago para as nossas convivências, as pessoas com as quais a gente convive. Ah, fulano fica mentindo para mim, não sei o que, tá. Aí eu pergunto, se ele dissesse a verdade, você daria conta? Receba essa galinha pulando. Porque é fácil dizer, não, eu dou conta. Dá não. Muito frequentemente a gente não dá conta de ouvir a verdade. Porque a verdade dói, né? Diga. Tem a música que diz que a mentira ajuda a viver. A mentira ajuda a viver? Eu não conheço essa música, não. Roberto Carlos. É Roberto Carlos, né? Às vezes a mentira ajuda a viver. Olha aí, hein? Pois é, a questão está aí, né? Mas aí vem Jesus e diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, olha que diferença, hein? Então é preciso que a gente se pergunte, a gente prefere ficar se aprisionando ou a gente prefere se libertar? Também a verdade é bem complicadinha, né? Porque não existe uma verdade André Luiz, falando sobre isso, Mônica, vai dizer o seguinte: a verdade é como a água para as plantas. Absolutamente necessária. Contudo, experimente colocar água fervendo na planta. Experimente colocar água demais na planta. Experimente colocar água de menos na planta. Então, com isso a gente pensa como a verdade precisa chegar. Né? Tudo depende de como a gente vai trazer essa verdade. Né? Porque a gente precisa ter cuidado para, inclusive, não sermos francos, como diz Pastorino no livro Minuto de Sabedoria. A gente confunde franqueza com fraqueza. A gente quer ser franco e aí vira uma metralhadora de verdades, sem perceber que isso está trazendo mais fraqueza e angústia, tristeza, do que verdadeiramente ajudando. Diga! Eu me lembrei daquela frase que diz assim: primeiro, antes de tudo, você faça o crivo, né? Das 3 coisas, né? Sim. E a gente precisa passar pelas 3 primeiras para poder ver até que ponto isso que eu tenho, que é a minha verdade, vai afiliar. Né? Aí você vai começar a ver, né? Vai se colocar no lugar do outro, vai ter empatia. Ter empatia faz toda a diferença. Diga, Giovana. Você falou dos graus de consciência, esse é as pessoas que estão na igreja e começa a dizer um monte de coisas assim. A calça chanela do menino, mas ele está no estágio 2, naquele estágio que você fala de sono, mas não ter consciência do que está falando, é mais ou menos isso.
Na verdade... que quando toma anestésico para fazer exames, aí os enfermeiros dizem assim, menina, você não parava de falar isso, você mandava lá com a faixa. Sim. Do hormonídeo, né? Quando toma do hormonídeo para fazer a colonoscopia ou então a endoscopia, aí a gente fala umas bobagens. Eu lembro quando eu tinha uns 14 anos que eu fiz uma endoscopia, que eu comecei a falar coisas nada interessantes para a enfermeira e fiquei com vergonha depois que ela veio me falar, né? Mas tudo bem. Eu tinha pensado, estágio 2 aí. Não, mas aí é que tá. A gente está falando aí nível de consciência, não é nível de consciência de vigília, sono, coma, não é disso. Não estou fazendo teste de Apgar, não estou fazendo teste de... Não é isso que eu estou falando. Estou falando de nível de consciência espiritual. É muito mais profundo. Isso, é muito mais profundo, tá? Então, nesse sentido. Quando a gente fala sobre isso do universo mental, da transformação, a gente acaba chegando numa coisa que muita gente tem usado hoje em dia de maneira distorcida, que é a questão da física quântica. As pessoas têm falado muito em física quântica, trazendo elucubrações que são completamente descabidas, sem conhecerem. Você pega um grande pesquisador de física quântica, ele vai dizer que essas falas espiritualistas a respeito da física quântica são imaturas e ingênuas. Porque simplesmente dizer, eu vou vibrar, que eu sou co-criador, e aí vai vir a realidade, vou transformar. Não funciona assim. E não, bicho, eu tô Não fazendo. funciona assim. Amit Goswami, pesquisador que é citado inclusive por essas fontes, tem um livro maravilhoso chamado Física da Alma. Ele vai dizer de maneira muito clara: isso é infantilidade do ego. É a gente dizer, eu vou vibrar para poder ganhar na Mega Sena. Isso aí não gosta de Infantilidade do ego. Eu vou vibrar para conseguir realizar tal sonho. E infantilidade do ego. Ele diz o quê? Que nós somos self. Totalidade psíquica. O ego é apenas um pedacinho, uma ilhazinha desse self enorme. Então, quando a gente deseja algo em nível de ego, a gente não está tendo o vislumbre maior em nível de self. Eu, como espírito imortal, sei melhor do que eu, como Danilo, do que é que eu preciso. Porque, como Danilo, eu sou ego. Danilo é apenas uma faceta desse espírito imortal que sou eu. Como espírito imortal, eu sei que eu amadureço muito mais passando por determinadas privações, por determinadas dificuldades, por determinados limites, baixando a bolinha, diminua o orgulho, filho. Ô, meu velho, não é assim não, viu? Não é assim não, coisinho. Lembra o que Jesus falou? Que são bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, por isso, como espírito imortal, sabendo o que é melhor para mim, eu vou vibrar por uma outra realidade espiritual, que é a que eu necessito e mereço. Como ego Danilo, eu posso achar mil coisas. Eu queria ter um Camaro amarelo para botar o som alto, charlando na rua e dizendo aí, a galera, eu vou passar óbvio no bairro pobre, não vou passar no bairro de rico que tem carros melhores do que o meu. Eu vou no bairro de pobre, vou charlar, mostrar. Ego. Falsa necessidade. Como dizem os Espíritos, questão 932 de O Livro dos Espíritos. Mais feliz é aquele que menos necessita. Quanto menos a gente precisa, melhor. Então, com isso, a gente desperta e começa a perceber, opa, essa história de ficar numa positividade tóxica, jogando para baixo do tapete as situações negativas que eu preciso encarar, colocar no colo e dizer, isso também sou eu. Isso também sou eu, essa carnicinha aqui também é eu. Danilo, e se uma pessoa faz isso, vai ser conversado, vai se amostrar, e depois você percebe que ninguém nem lhe olhou. Aí você tem vontade de morrer quando chega em casa. São as decepções necessárias. São as decepções necessárias. Quando a gente fala, por exemplo, semana retrasada eu estive aqui embaixo falando para os atendentes fraternos sobre depressão. E aí eu falava justamente sobre o livro Pantanais da Alma, de James Hollis.
que ele fala isso, né? Que o momento de depressão que vem de uma frustração como essa é absolutamente necessário para a gente realinhar a vida, os propósitos do existir. Então, às vezes, a gente precisa desse momento de frustração para poder dar uma despertada. São os fenômenos renovadores que dão título aqui para a nossa fala da manhã de hoje, da noite de novo. Olha eu de novo. Então ela diz assim, ó: ninguém há que se encontre fadado à desdita. Ninguém está fadado à infelicidade, ao fracasso. Não, nós estamos fadados ao sucesso, à felicidade, a sermos herdeiros, a usufruirmos da herança da glória estelar, como diz Joana. Estamos fadados a sermos felizes. E aí ela diz assim, ó: renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Uma vez a gente desperta, a gente começa a repensar o que a gente realmente deseja. A gente começa a repensar o que verdadeiramente é preciso almejar. Quais são as nossas aspirações. É o que eu falo sempre, né? Uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido pra gente, nunca mais a gente erra em paz. Exatamente. Ai, não falo isso. Não dá. Não dá. A gente desperta. Pois bem, aí ela diz: os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o que queiras. Essa frase dela aqui já nos faz pensar. O que você está vivendo hoje, você sonhou um dia. O que você está vivendo hoje, você anelou, aspirou, almejou, ardentemente desejou um dia. Imagine o que você vivia antes. Será? Nem tudo, Danilo. O que você vive hoje, você construiu para viver. Inconscientemente. Em algum grau você tinha um vislumbre de consciência. Nem que seja mínimo, mas tinha. Para poder dizer só isso, desse jeito, vai me parar. Pois é, a gente tem esse despertar. Como espírito imortal, a gente sabe. A gente tende a pensar que existe um juiz externo. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. É na nossa consciência, não tem juiz externo. Ninguém vai julgar a gente dizendo: ah, culpado, vá pra lá, vai reencarnar agora e vai comer o pão que o diabo amassou. Não. É você na sua consciência. Ê, miserê, hein? É dentro, gente, é tudo dentro. O universo é mental, tá aqui, Joana falando isso. É na sua mente. Não é à toa que... Rapidinho, só para concluir o raciocínio. Não é à toa que Osho, que é um guru oriental famoso, né? Ele dizia justamente o fato que a mente prega peças. A nossa mente é o nosso maior inimigo. É preciso que a gente desperte para que o nosso nível de consciência se amplifique. É isso que Jesus quer dizer, que a candeia deve ficar acima do alqueire. A luz do candeeiro, a lanterna tem que ficar em cima para iluminar. E a gente fica botando embaixo, guardando embaixo. Não, a gente precisa de expressão. Diga. Eu agradeço a Deus, porque eu aguento a minha. Eu estou aguentando. Até agora, até hoje, nesse momento, eu estou aguentando. Desce rasgando. Estou aguentando. Não são escolhas, a gente precisa tomar Foram consciência. as minhas escolhas. E quanto mais gratidão você diz: eu agradeço a Deus pelas minhas escolhas. Porque Olha, podia ser pior. Podia ser é vivência de gratidão. Quanto mais gratidão, Eu agradeço. mais a gente consegue se sentir fortalecido para enfrentar e passar adiante. Lembrando, ó, vou voltar para a frase que eu li agora. Ó, cadê? Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Porque eu Se percebo você está que eu passando por um suporto. deserto, Eu suporto.
continue caminhando. Isso, eu tô Porque você não é para ficar no deserto. O deserto é passagem, não é lugar de morada. Então, se você está passando por um momento de deserto na sua vida, continue caminhando. Porque é passagem, é transitório, é passageiro. Isso vai passar. E isso também passará, não é isso? A frase que estava lá no pé da cama de Chico Xavier. A frase de Santa Teresa, né? Isso também passará. Olha que importante para a gente Essa pensar. frase é consoladora, viu? Se você está passando por um momento ruim, isso também se está passando por um momento bom, isso também passará. É isso aqui que ele está falando, das renovações, da mudança constante. Isso está passando. Porque o bom também enche o Passa, saco. O bom passa. o tempo todo enche o saco. Aí ela diz: os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que já falei isso, né? Então vamos lá. Certamente experimentarás no transcurso da existência física provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas. Olha aí o que eu falei agora. O que você está vivendo hoje decorre das seus pensamentos e ações do passado. Ora, retornando ao proscênio do ser, proscênio é o palco, né? É o teatro da vida. Ora, retornando ao proscênio do ser como mecanismos de reparação, resgate e reeducação. Houvesse agido de forma diferente e enfrentaria outras situações kármicas. É o pior é que o passado, naquela época você já não pensava, você já não tinha esse conhecimento. Agora não tem mais jeito, tem que ralar mesmo. É aprendizado constante, né? Você está aprendendo a É tomar mais decisões, complicado. fazer escolhas. Como é que a gente explica isso melhor para quem não está aprendendo essa doutrina conosco? Por mais que você dê outros exemplos, tente amenizar coisas, sabe? A caminhada Lateralidade. é pessoal e intransferível. Você pode até caminhar ao lado do outro, mas você não pode caminhar pelo outro. Então tem despertares que são individuais. Você que precisa fazer essa jornada. Aí Joana diz: não obstante tais efeitos, a lei de renovação propele-te à modificação da estrutura dos dias por vindouros, mediante a tua conduta presente. Revisa quanto antes os teus planos de ação, submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Hoje, renove o que é que você está aqui fazendo. Como diz a história de Lewis Carroll, a mais famosa história dele. Qual é? Alice no País das Maravilhas. Quando ela está fugindo da rainha de copas e chega num momento de bifurcação do caminho, aparece o gato que ri. Ela diz: como eu faço para sair daqui? Aí o gato olha para ela e pergunta: onde você quer chegar? E ela responde: eu não sei. O gato vai e diz: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Saiba onde você quer chegar. Saiba quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Tenha consciência do que você está fazendo aqui. O que é que você está fazendo aqui? Pois bem, aí ela prossegue dizendo: se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento, seja como for que te encontres. Não exijas que as pessoas sejam-te iguais. Isso é que é danado. Sempre as mesmas, com repetitivos hábitos, expressando-te idênticos sentimentos. A gente às vezes quer, num ímpeto narcisista, que o outro pareça com a gente, que o outro abrace as causas que a gente está abraçando. Aí eu vou lá no livro Jesus no Lar, um dos capítulos em que o apóstolo Judas Tadeu fala com Jesus, dizendo: Senhor, como eu vou implantar o evangelho se eu convivo com pessoas na minha casa que são terríveis, que não estão nem aí para se melhorarem? Como é que eu vou verdadeiramente atingir esse estado de graça, essa iluminação? Como é que eu vou conseguir?
E aí Jesus diz assim: como é que você quer que eles já tenham alcançado o que você está apenas começando a buscar? Forte. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Diga. Essa relação, Danilo, com relação à projeção que a gente faz no outro, você poderia me... É narcisismo, né? A gente às vezes projeta a nossa imagem no outro e quer que o outro seja a gente. A gente não quer amar o outro como ele é. A gente quer que o outro reflita a nossa imagem projetada. O que a gente acredita que a gente é, que a gente nem é, né? A gente acredita. Então a gente não quer que o outro seja ele. A gente quer que o outro seja eu. Eu quero me relacionar comigo mesmo no outro. Porque tem pessoas que passam assim, você vê que a dor não é sua, é o sentimento do outro, e fica, mas você deveria fazer isso, você tem que fazer isso. Ah, a gente tem um roteirinho maravilhoso para a vida alheia, né? É exatamente. A gente tem um roteirinho esplêndido para a vida alheia. Se eu não me conheço, como é que o outro vem e já diz como é que vai ser? Exatamente, a gente precisa tomar muito cuidado. Como você disse lá, É individual e intransferível, gente. A gente precisa ter isso em vista com relação ao outro também. A gente precisa respeitar o momento do outro, a caminhada do outro, ajudá-lo como possa, mas às vezes a distância da nossa oração, porque tem vezes que a gente não tem como fazer pelo outro. Então, ora pelo outro para que o outro... Mas Danilo, em vez de você educar o filho, o neto... Você faz a sua parte. Não, você dizer determinadas coisas. Minha filha, não evite isso pode lhe causar dano, não sei o que lá. É o medo que você tem. Depende do grau de maturidade desse filho ou dessa filha. Por exemplo, Quanto mais maduro, menos a gente precisa estar dando esses Danilo, eu tenho uma toques. neta que a menina tem mania de fazer tudo de perigoso. Valentina ama. Aí eu fico botando medo. Minha filha não ande de moto, não. Olha, um dia desse tinha um cara de um acidente, eu mostrei a ela, eu fiquei até depois com um pouco de remorso. Mas assim, para proteger ela, entendeu? Não ande de moto. Porque ali, ó, minha filha, é carne com asfalto. Eu falei assim mesmo, que coisa horrorosa, né? Olha só. É interessante, né? Aí é que tá, né? A gente também precisa levar em conta o fato de que, por vezes, essa circunstância aí serve inclusive para nos encorajar para enfrentar riscos também. Também é necessário. É preciso dosar, é preciso mas é melhor alinhar. mais covardezinho, É. muita foice. Eu Tá acho. bom. Cada pessoa tem uma jornada, né? Cada pessoa tem uma caminhada. Então aí a gente vai lentamente percebendo que a gente aprende uns com os outros. Estamos aqui na nossa caminhada de lapidação, né? É diamante batendo em diamante para poder lapidar. E a gente cresce com isso. Você tinha levantado a mão, não foi? Eu? Não? Não, o que eu estava comentando foi sobre essa questão de a gente projetar no outro. Ah, sim, essas verdade. coisas, né? E aí Então. a gente tem nossas dificuldades. A gente faz, a gente joga pro outro, a gente quer que o outro tenha a nossa caminhada. Você colocou também aqui a questão assim, de que a gente precisa ter a consciência para que a gente fez. Se a gente não tem ainda essa consciência para resolver, como é que a gente pode dar consciência pro outro? Que veio passar. A gente precisa... Nosso planejamento reencarnatório. Precisamos despertar para os porquês da vida, para a nossa existência, né? E aí nesse despertar a gente vai crescendo gradativamente. Aí o último parágrafo ela diz assim: diante dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que se alteraram, das situações que sofreram mudanças, dos amigos que fizeram novas opções, do entusiasmo que arrefeceu ou passou para outra área, dos desafios novos, não te insurjas pela depressão ou violência. São fenômenos estes de mudanças que a vida impõe. Aceita-os com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda, nem ansiedades em relação ao futuro. Isso me faz lembrar uma frase de Joana, não vou lembrar agora de que livro, mas ela fala assim, ó: é preciso que a gente tenha em vista que o mudar necessário é o mudar para melhor. Não é mudar por mudar. Porque às vezes a gente tem essa ingenuidade idealista de que tem que mudar por mudar, não serve para nada. É preciso mudar para melhor. Almejar a melhora. Porque infelizmente a gente vê gente que
E eu digo, falando de mim, que eu lembro que isso mexeu muito comigo, porque eu me identifiquei. Foi na época da juventude, eu estudava aqui no grupo jovem, alguma obra de Joana, e nessa história, essa mensagem me tocou, porque eu tinha essa ideia de tem que mudar, variar, não sei o que, mudança, transformação, nesse idealismo ingênuo, de que mudar é necessário. Não, mudar para melhor. Qual seria a diferença aí? Por quê? Você está falando, primeiro mudar é físico, é material, é alguma coisa na tua vida externa. Se mudar para melhor seria internamente. É que às vezes a gente fica no negócio de querer mudar, de transformar, de não dá, não consegue lidar com disciplina. Oh, Jesus. Ó, constância. A gente não consegue ter constância. E constância é bom, até porque grandes transformações só se dão a partir de uma constância. De pequenas transformações cotidianas, pequenas escolhas a cada momento. Pequenas mudanças. Aí eu trago para nossa reflexão aqui, ó, o capítulo de número 175 dessa obra fantástica, Fonte Viva do Espírito Emmanuel, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. O capítulo do livro é o capítulo chamado Mudança. Essa obra aqui, gente, faz parte da coleção Fonte Viva, que é uma coleção de Emmanuel, em que ele coloca versículos do Novo Testamento para análise dentro de um olhar espírita. E aqui especificamente nesse capítulo ele analisa o versículo 53 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que fala assim, ó, é um versículo que você olha assim, você não entende direito, uma frase boba. Vamos lá, o que ele diz? Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. A gente está falando aqui de uma viagem de Jesus a Jerusalém, quando ele escolhe fazer diferente do que era feito. As pessoas, quando iam da Galiléia para Jerusalém, elas contornavam pelas margens do Rio Jordão a Samaria. Jesus faz diferente. Jesus sobe a montanha, o Monte Gerazim, e passa por dentro da Samaria, região dos samaritanos, que eram detestados e que por sua vez detestavam os judeus. E aí Jesus passando por lá, é aquele episódio famoso em que os irmãos Boanerges, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, Você já lembrou da novela? Ai, viajou! Boanerges significa filhos do trovão, né? Filhos do trovão, porque eles eram impetuosos, eles falavam o que vinha na cabeça, sem filtro, sem papas na língua, e aí Jesus deu esse apelido a eles, de Boanerges. Esse momento, inclusive, é um momento bem importante, né? Em que Jesus manda eles dois irem buscar um lugar para dormir, porque era uma espécie de ética do Oriente Médio naquela época. Ainda hoje é assim, né? Um viajante, ele precisava receber guarida, albergue, quando ele estivesse passando, sendo ele samaritano ou não, passando por um lugar, ele recebia guarida naquele momento para dormir, para passar a noite e seguir o caminho no outro dia. E aí os samaritanos, sabendo que eles estavam indo para Jerusalém, violaram o protocolo ético do Oriente Médio. Não deram o albergue. E aí os irmãos Boanerges vão a Jesus para reclamar, dizer: esses samaritanos miseráveis, Senhor, faça com que nós possamos pedir aos anjos que mandem fogo para destruir a Samaria. E aí Jesus diz: o Filho do Homem não foi enviado para destruir, foi enviado para salvar. Aí imagine, João falando isso, né? João conta a história, né? João, adolescente ainda, impetuoso, falando isso. Aí quando chega lá adiante, no capítulo seguinte, eles chegando em Jerusalém. E aí tem aquele momento fatídico em que o doutor da lei vem perguntar a Jesus: quem é meu próximo? E aí Jesus, em vez de responder, ele
conta a história do samaritano, do bom samaritano. Imagine João ouvindo aquela história. Depois de ter perguntado a Jesus se podia mandar fogo do céu, João ouvindo aquilo envergonhado de cabeça baixa, dizendo: meu Deus. E Jesus usando como referência um samaritano, que era visto como uma pessoa de má vida. Jesus dando a lição ali, que ele foi o maior. Maior do que o sacerdote, maior do que o levita. Ele é que cuidou da pessoa que foi encontrada caída, vitimada pelos salteadores. Olha aí, hein? Pois bem, aí Emmanuel vai dizer sobre mudança. Ele vai dizer: digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-lo. Olha aí que importante essa fala. Jerusalém é um símbolo aqui. Ele vai falar isso mais adiante. A palavra Yerushalayim, que significa visão da paz, é o símbolo da nossa jornada em busca dos nossos testemunhos. O que a gente está fazendo aqui, se não nessa jornada para Jerusalém? O que a gente está fazendo aqui, se não caminhando, subindo o monte Gerizim, na Samaria, e sendo negado, porque estamos em busca dessa visão da paz? Olha aí, hein? Olha aí o convite de Emmanuel de reflexão. Ele diz: identificaram-nos pelo aspecto. Se fôssemos viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cernem as portas do coração. Se você hoje está abraçando a mensagem de Jesus, se vê negado pelas pessoas que não compreendem sua busca, é isso aqui que a gente está vivendo. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados possuem por enquanto na terra luzida assembleia de companheiros. Em tempos de redes sociais, a gente vai ver que são os mais curtidos e seguidos. Aqueles que fazem promessas, aqueles que suscitam os egos, aqueles que concitam. Agora você vai ver os que chamam a consciência, os que nos servem de exemplo, esses não são nem reconhecidos, não são seguidos, não são curtidos, não são vistos sequer como interessantes. Os que preconizam a simplicidade, é muito melhor que a gente curta aqueles que estão ali charlando e mostrando sucesso material. São os que a gente mais segue, os que a gente mais busca, os que a gente mais almeja, os que a gente mais inveja, inclusive. Aí ele prossegue dizendo: todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho de sua confiança em Deus, com a negação dos velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. Sem amparo, sem acolhimento, É nóis, viu, galera? sem guarida. É que habitualmente em tais ocasiões o homem se revela modificado. Olha aí a mudança. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los, a golpes de imenso esforço, para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Aí vem
a frase que encerra essa reflexão de Emmanuel quando ele diz assim: ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. É o convite da renovação. Ai, ai. É o convite da transformação interior. Você falou que faltava a mensagem, né, no final da carta. Vou fazer isso agora. Que livrinho é esse que você leu? Fonte Viva, Emmanuel. Aqui tem a coleção Pão Nosso. Aqui embaixo tem, né? A coleção completa aí. Tem até no livro. É inclusive livro, esse livro que eu estou trazendo de minha casa, é livro do meu evangelho lá. Domingo de manhã eu vou lá, ó, abro aleatoriamente para trazer essas reflexões para a nossa Ô, Danilo, chamada na chincha. e quando você faz determinadas atitudes que você condena, que você acha que você não faria de novo, e de repente você faz por uma necessidade, não é por vontade, por uma necessidade que você não tem controle. Deixa eu lhe dizer porque essa pergunta. Eu estava com infecção urinária terrível. Lembra que a gente está gravando, viu? Ave Maria. Só estou falando para poder não divulgar nada muito pessoal. Não divulgar nada muito pessoal, tá? Não, não era pessoal. Aí o médico mandou, que ele está em Portugal, mandou aquela receita eletrônica. Eu fui na farmácia, só que a receita eletrônica faltava um treco lá de um número, não entendo. E eu não pude comprar. Aí uma amiga disse, Mônica, aqui na Pituba tem uma farmácia, Cambiqueira. Isso. Epa! Ó, tá sendo gravado E aqui. você consegue comprar sem a receita. Amigo, eu fiz essa coisa horrorosa. Mas menina, desde a hora que eu tomei esse remédio, toda hora eu penso nisso. Toda hora eu penso nisso. Menina, todo mundo. Acaba que o remédio Mas todo mundo nem faz efeito, começa. né? Por conta disso, da culpa, né? Da sensação de culpa. Menina, eu dizendo, meu Deus do céu, eu vou levar uns 3 anos sem poder falar mal de nada mais. Entendeu? Olha aí, ó, só faz o bem, faz as coisas certas para poder falar mal dos outros. Foi bem. Aí eu chego nas frases pra gente pensar, pra gente refletir. Como mantra, ó. Vamos pensar nisso como mantra. Como uma frase que você constrói como sendo uma realidade. Que você não repete apenas ritualisticamente, mas que você tenta sentir. Porque só faz sentido se for sentido. Só faz sentido se a gente sentir. Não é um ritual. Não é o que a gente ficar repetindo. Japamala ali, ó. Repetindo no japamala. Ou então a gente fica repetindo ali, ó. No texto. Repetindo Ave Maria, cheia de graça. Repetindo Pai Nosso que está no céu. Repetindo de maneira automática, mecânica. Não vai para lugar nenhum. É preciso ser sentido. Senão vai ser a mesma coisa que você olhar para uma parede e ficar falando palavrão. A palavra perde o significado. Então é preciso viver isso, transformar isso em realidade. Aí ela fala: a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. É preciso a gente sentir isso. Que a presença divina me apoia no momento de renovação, de crescimento, no meu fenômeno renovador que eu estou vivendo agora, na minha transformação que eu estou vivendo agora. Então eu preciso sentir isso com a alma, ok? Aí ela prossegue: cada momento constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. Olha aí, hein? Isso aqui me faz lembrar uma frase de Carl Rogers, o eminente psicólogo humanista norte-americano, que dizia: os fatos são sempre amigos. Eu adoro essa frase dele. Está lá no livro Tornar-se Pessoa. Os fatos são sempre amigos. Isso me faz lembrar Mandela. Ele diz assim, ó: ou eu aprendo, ou eu aprendo. Naturalmente. Porque todo fato é aprendizado para mim. Eu não tenho como não amadurecer. Eu aprendo o tempo todo, eu estou sempre aprendendo.
Então, ter esse olhar de que a cada momento constitui minha oportunidade nova para avançar ou corrigir erros, faz com que eu tenha uma atitude de aprendiz. Eu olho para os fatos da vida como aprendizados, como crescimento, como robustecimento espiritual. Então, nesse momento, eu estou tendo a chance de aprender. Eu vou olhar isso dessa forma, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Passando por dificuldade, eu vou fazer aquela pergunta que Viktor Frankl, o pai da logoterapia, faz, né? Em que isso me torna uma pessoa melhor? Em que isso me desafia? Como eu melhoro como pessoa, vivendo isso que eu estou vivendo hoje? Esse olhar faz toda a diferença. Aí ela diz assim, ó, as transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A vida está indo tudo bem, tudo maravilhoso, aí vem uma perda, o luto. Aí vem o luto não de uma pessoa que você ama, ou de uma separação, ou não, um luto de um status social, uma falência, uma aposentadoria que faz seus ganhos diminuírem drasticamente, alguma coisa vem e tudo muda. Vem a roda da vida e carrega o destino para lá, como diz Chico Buarque. Então essa mudança, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, é isso aí, gente. A gente vai, se transformando, e isso faz parte do processo. É fase, é transitório, é passageiro. Na vida tudo é passageiro, a não ser o motorista e o cobrador. Olha, tá vendo? Também são passageiros, né? De certo modo. Na vida é tudo passageiro, a não ser os tripulantes. Na vida tudo passa, menos o ferro lá de casa. A gente está passando o tempo inteiro, gente. É preciso que a gente tenha isso em vista. Aí ela diz, a poda renova, a dor desperta, a provação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Olha que fala interessante. O jardineiro da vida, como diz aquela piada, né? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Né? Como diz aquele meme antigo da época do Orkut. É um meme bem antigo isso que eu estou falando aqui agora. Então, Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores, estamos sendo podados, porque quem é um bom jardineiro sabe que a poda na época certa, no momento certo, vai trazer vitalidade para a planta. Então a gente tem experiências de poda. Senão mata. Exatamente. E aí vem a frase final que ela diz assim, estou fadado à felicidade que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Pronto, eu vou dizer isso a partir de agora, todo dia. Minha avó, mãe de meu pai, falava uma frase que eu repito, falei inclusive recente na Casa da Caridade Coração de Maria. Eu falei sobre essa frase dela. Ela dizia assim, você, meu filho, ela dizia, meu filho, você é perfeito, filho de Deus perfeito. Olha que tomada de consciência para a gente perceber a nossa perfeição. Sechonoye, exatamente. Ela era da Sechonoye. Qual a origem da gengibre que você toma? Que eu tomo? Porque você vai lembrar depois do coração de Maria, que você lembrou de falar isso. Exercício, memória é igual a músculo. Quanto mais a gente exercita, mais o músculo se fortalece. Então, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, eu falo isso inclusive, eu tenho alguns pacientes que estão fazendo concurso público, e aí eu falo de uma das técnicas mais promissoras em termos de estudo para memorização. Quando você for estudar alguma coisa, sempre tenha em vista que você precisa ensinar aquilo para alguém. Quando você estuda, imaginando que você está ensinando para alguém, você fixa. Porque no momento em que a gente se propõe a ensinar, a gente aprende. A memória é essa, a memória é daí. Eu me lembro, você está no Evangelho
É porque eu tenho que fazer palestras, eu faço 2 palestras por semana, como é que não memoriza essas coisas, gente? Eu memorizo, não tem como, né? Mas ó, gente, ó, esqueça isso, ó, como diz no Dhammapada, no 2º capítulo, eu já falei da memória, né? Como diz lá, ó, não adianta você ficar memorizando livros sagrados se você não vive. Não adianta. Então Danilo só tem mais responsabilidade, porque continua ainda sendo esse sarapatel de coruja. Precisa melhorar, entende? Então a gente precisa não ficar na memória, na cognição, é trazer para o coração, para daí se espalhar para as mãos. A gente precisa lembrar que só faz sentido se for sentido, só será efetivo se for afetivo, se nos afetar de tal modo que a gente se transforme, que a gente verdadeiramente viva. É preciso viver. Então, que essa transformação seja a tônica das nossas vidas. Grande abraço.